Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Apocalipse 2, versículo 17, diz assim: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Meus queridos, o texto aqui é a passagem da carta sobre a igreja de Pérgamo, onde havia duas dificuldades grandes. Uma era a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar sortilégios, maldições, e outra, tropeço, né? E outra era também a doutrina dos nicolaítas. No meu canal tem sobre as 7 igrejas da Ásia, as 7 igrejas do Apocalipse. Está na playlist escatológicos. E aqui o Senhor fala para os vencedores. Quem são os vencedores? Os vencedores é a igreja. Quando tem as 7 cartas, são para as 7 igrejas da Ásia. Porém, haviam outras igrejas na Ásia, como também outras igrejas, Jerusalém, por exemplo, e assim por diante. O que nós falamos, na verdade, é que aqui há uma carta para a igreja. A igreja, né? As pessoas têm o costume de dividir a igreja, primeira etapa, primeira fase, não. É para a igreja. E o vencedor é a igreja. Quem são os vencedores? Aqueles que estão em Cristo. A Bíblia nos fala que Jesus é o cabeça da igreja. E ele venceu a morte, venceu o pecado, venceu o diabo, venceu o inferno, ressuscitou então, ao terceiro dia em corpo de glória e está à direita do Pai. Ele é o vencedor por nós. Então nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. De maneira que quando escreve ao vencedor, quem é o vencedor? A igreja, os salvos. Esses são os vencedores. Este é o vencedor. Ao vencedor darei. E aqui está o título do nosso estudo: o maná escondido, a pedrinha branca, o novo nome. O maná escondido, a pedrinha branca e o novo nome. O que quer dizer isso? Pois bem, o maná escondido. O que é o maná escondido? Olha só o que fala lá em Êxodo 16, 14 e 15. Êxodo, capítulo 16, versículo 14 e 15. Olha só. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: Que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. A linguagem bíblica, muitas vezes, ela é simbólica, tipológica e faz apontamentos. Aqui tem uma tipologia do pão vivo que de fato desceu do céu. Olha só o que está escrito em João 6, verso 32 a 35. Ouça bem. João, capítulo 6, verso 32, versículo 32 a 35. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhes, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. E até aí tudo bem, ele continua as suas instruções, continua ensinando. E quando chega no versículo 48, ele diz: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Presta atenção. E o pão que eu der é a minha carne. Jesus desceu, se manifestou, ou seja, ele nasceu, ele deixou sua glória e nasceu. Filipenses 2, de 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve no Filho de Deus, que houve em Jesus Cristo, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma humana, e em forma humana foi obediente até a morte e morte de cruz. Vou parar por aqui. Olha bem, foi obediente até a morte, ele se fez carne, nasceu da virgem, cresceu, anunciou, foi morto, e a sua carne, olha bem,
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, Jesus, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Quando foi rasgada lá na cruz, lá no Gólgota, com cravos, com a lança que lhe feriu o lado, com a coroa de espinho, morreu sangrando até a morte. E morte de cruz. Ok? Muito bem. Na verdade, verso 53. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não terei vida em vós mesmos. Ele é o pão verdadeiro e o pão verdadeiro é sua carne. Quem não come sua carne, não bebe seu sangue, não tem vida em si mesmo, porque sua carne é a comida verdadeira e seu sangue é verdadeiramente bebida. O que quer dizer isso? Que o Evangelho está aqui. Cristo morreu por pecadores na cruz. Ponto. Rasgando sua carne como um véu rasgado, que fala em Hebreus 10, 19 e 20. De maneira que essa carne é o verdadeiro pão. Ele se fez carne. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1, versículo 11 em diante, diz: veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne e do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aí vem contemplando assim, o verbo habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O verbo, a carne, o pão, Jesus Cristo. Então, quem é o maná escondido? Jesus. Esse texto, na sequência, os seus seguidores ficam atônitos, dizendo: como comer a carne, beber sangue? Se em Levítico está dizendo que não podemos beber sangue, vários tipos de animais que não podemos comer, não podemos fazer isso, nem aquilo outro. Agora vem esse homem aí, isso é insanidade, dizendo que temos que comer da sua carne e do seu sangue. Tanto que, na igreja primitiva, algumas reuniões eram cercadas de mistérios, e alguns diziam assim: olha, esses aí se reúnem para comer carne humana, para beber sangue humano, eles são canibais. Pesquisa na história para você ver. Não. Era a ceia, né, representando ali o sangue que representa a carne, o pão que representa a carne, e o suco de uva, o vinho, né, que representa o sangue. Linguagem de Jesus aqui, uma tipologia simbólica. Eu sou o maná, a minha carne é o pão verdadeiro, e esse pão aqui dá vida para o homem, para o mundo. Quem come não tem fome, não tem mais sede, acabou. De maneira que na sequência, os seus discípulos disseram assim: peraí, duro esse discurso. E começaram a abandoná-lo. A ponto de que ficar em torno de 500 seguidores, era o que tinha quando ele foi ascendido aos céus. E, diz o texto, que ele olhou para o discípulo e disse assim: vocês também querem segui-lo, os apóstolos? Para onde iremos nós? Para quem iremos nós? Só tu tens palavra da verdade, disse Pedro. Palavra de vida eterna, né? De maneira que, quem é o maná escondido? Quem é o maná? Cristo. Verdadeiramente alimentação, verdadeiramente comida. Cristo é o maná. E por que escondido? Ora, podemos fazer várias implicações aqui, mas ele está revelado na Escritura, mas nem todos conseguem enxergar. Ele veio ao mundo, quando veio também mataram, não? Nem todos enxergaram, estava oculto, estava escondido. Olha o que diz em Atos 1, do versículo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Versículo 9. E quando dizia isto, ensinando, né, os discípulos que receberiam o poder do Espírito Santo, ficar em Jerusalém e tal, e quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas em uma nuvem e o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Cristo dá as instruções lá em Betânia e vai subindo, e se oculta, uma nuvem deixa ele oculto. Aparecem varões ali, anjos, dizendo: por que estão olhando? Este Jesus, assim como foi, voltará. Está oculto, mas está revelado. Está revelado, mas está oculto. É maná verdadeiro, é verdadeira comida, mas não são todos que o encontram. Aliás, ele que nos encontra. Eu achei Jesus. Não, querido, você que era perdido. Eu que era perdido. Quem nos encontrou foi ele, quem nos achou foi ele. E nessa de nos achar, ele se manifesta salvífico hoje. Quando ele retornar, como disse o texto aqui, ele retornaria e vai retornar, ele voltará para aqueles que ele salvou, mas com juízo pesado para aqueles que o rejeitaram, que não acharam, não encontraram, que não desejaram, que não quiseram o desejar de todas as nações. Ele é o maná escondido. Olha só, em Atos 10, Pedro vai pregar na casa de Cornélio, que recebeu uma revelação do Senhor, e o centurião Cornélio então fica alegre e feliz por aquilo, e manda então, conforme a ordem do anjo, na casa de Simão, curtidor de Jope, trazer ali
Pedro. Então Pedro recebe uma visão no arrebatamento de sentidos que ele teve, depois você lê o texto, então ele vai para a casa de Cornélio, sabendo ainda que não era normal, não era comum, não era correto entrar na casa de um gentio. Porém, o Senhor naquela visão diz para ele, não diga comum e imundo aquilo que eu purifiquei, porque o sangue do Cordeiro purifica. De maneira que quando Pedro vai, ele entra na casa de Cornélio, começa a pregar para Cornélio. No versículo 44 de Atos 10, eles são cheios do Espírito Santo e falam em língua. Olha bem, e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. De maneira que quando você olha para o versículo 41, você vai encontrar uma coisa muito interessante. Não a todo o povo, eu vou ler o 40 e 41, a este ressuscitou Deus ao terceiro dia, Jesus, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Deus ressuscitou a Cristo Jesus e o fez que manifestasse, não a todo o povo. Tem Jesus de todo jeito hoje, né? Tem Jesus para todo tipo, para toda forma, todo jeito que você imagina. Mas o Jesus bíblico, ele se revela. É o maná escondido. Deus nos deu o privilégio, cristãos, pecadores que nós somos, mas nos alcançou a graça do Senhor. De maneira gloriosa, a graça se é manifestada, trazendo salvação. E nós temos hoje o maná oculto, escondido, Jesus. Tem Jesus de tudo quanto é jeito aí. Tem Jesus, com todo respeito, do candomblé, do axé, de tudo que você possa imaginar. De seitas que se dizem cristãs evangélicas, mas são seitas, tem de todo jeito. Um Jesus que só para arrumar dinheiro, um Jesus que só para, enfim, para fazer batuque, rodopiar, mas o maná escondido que nós comemos é Jesus revelado, salvífico e glorioso, e que voltará em glória e poder, grande poder e juízo. Olha só o que está escrito também em 1 Pedro, capítulo 1, do 9 ao 12. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, do 9 ao 12, diz assim: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que lhes havia de seguir. Os profetas profetizavam pelo Espírito de Cristo, pelo mesmo Deus, mas não sabiam que tempo, estava oculto, escondido, os quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, Pedro falando, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem, a ficar atentos, a tentar conhecer o que é isso, o que é o Evangelho, como é que pode, é para nós agora, esse Evangelho não é lá para frente. Pedro fala, para nós, já para a igreja da Nova Aliança, que estava oculto ali e que a nós foi revelado. O mistério que estava oculto. Paulo fala, né? O mistério do Evangelho, o mistério que estava oculto foi revelado, mas não a todos. É o maná escondido. É o maná escondido. Então, o título é O Maná Escondido, a Pedrinha Branca, o novo nome. O maná é Cristo, escondido, oculto. Porque hoje mesmo ele está oculto em sua glória, mas está revelado para os seus. É um mistério, né? E nós comemos dele, nos alimentamos dele. E quem alimenta dele não morre. Mas o cristão morre desde então, não morre a morte eterna. É esta morte que se refere ao Senhor. Se não fosse assim, ninguém morreria desde então, fisicamente. E nós temos o maná oculto, que também fala em Hebreus 9, versículo 4. Hebreus 9, verso 4. Olha bem, 9, 4. Eu vou ler do 1 em diante. Ora, também a primeira aliança, tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre, porque o tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candelabro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos,
o que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança coberta de ouro toda em redor, e que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas da aliança. Veja bem, aqui o escritor dos Hebreus estava descrevendo o tabernáculo. Né? No tabernáculo tinha o pátio com o altar do sacrifício, a pia de bronze para se lavar, entrava no santo, havia ali uma cortina no lugar santo, e depois o santo dos santos. No santo dos santos tinha uma arca, essa arca feita de madeira de acácia, recoberta de ouro, com um tampo de ouro maciço, que é o propiciatório. Dentro da arca foi colocada as tábuas da lei, que que Moisés, depois que quebrou a primeira, ele escreveu a tábua da lei, os 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu, e um vaso de ouro com o maná escondido. Tipologia. Arca é o tipo do Cristo, do Senhor Jesus, onde Deus se manifesta, onde o sangue é aspergido, e dentro está o maná escondido, o maná oculto, Cristo. Entendeu? Então o maná é Cristo, escondido ou oculto, porque não são todos que são, não é todos que é revelado, é um mistério oculto. Muitos viajam, desculpe uma expressão chula, viajam na maionese aí, não conhece a Jesus, o Cristo que morreu na cruz, não conhece o Jesus que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, não conhece esse Salvador glorioso e vingador do Deus Todo-Poderoso. Tem muito mimizento, falando, Jesus é amor. É, claro que é, tanto que morreu por amor. E por amor, está escrito lá em Efésios 1, verso 5, se não me falha a memória, ou 4. Porém, também é vingador. 2 Tessalonicenses, de capítulo 1, de 7 em diante. Agora, então o vencedor é quem? A igreja. O maná é quem? Cristo. Oculto por quê? Porque não são todos que o recebem, não todos que veem, não todos que o encontram. Às vezes está do lado, mas está oculto. Uma pedra branca. Alguns historiadores dizem que essa pedra era uma pedra branca, comum na ocasião, na localidade ali. Culturalmente, era uma pedra branca que era dada aos vencedores de competições esportivas. Primeiro ponto, competições esportivas a esses eram dadas ao vencedor, a um gladiador, a um que disputava alguma atividade esportiva, uma corrida, alguma coisa, uma pedra branca, desde de mármore, muito bem feita, muito bem trabalhada, ele recebia. E era como se fosse uma medalha, um troféu. Uma segunda verdade que temos sobre isso, então uma questão esportiva e uma questão jurídica. A questão jurídica é que quando alguém fosse levado a um tribunal e que de fato fosse verificado que não havia culpa nele, ele recebia uma pedra branca. Tinha pedra preta e pedra branca. Aquela pedra branca ele garantia a absolvição, ele garantia como um documento que ele chegava a qualquer lugar e apresentava a pedra branca. Então estava livre, estava isento, estava descomprometido de qualquer problema judicial por conta de não ter havido culpa. Tem aqui a pedra branca. E também um que eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, diz que quando alguém chegava numa hospedaria, recebia metade de uma pedra branca se ele fizesse um bom comportamento. Quando ele voltasse, ele voltaria lá e ia ser muito bem tratado, porque o dono tinha metade de uma pedra branca e encaixava com a outra e recebia. Não posso dizer isso, mas é também questão de cultura. No entanto, o texto não fala de metade de pedra branca, fala de uma pedra branca. Deixa eu ficar com os 2 pontos primeiro, só citei aqui por curiosidade. Os 2 pontos primeiro fazem um sentido muito grande, embora o terceiro também faça. Os 2 primeiros é o seguinte: nós vencemos por Cristo, e em Cristo, e com Cristo, e somos mais que vencedores. Pedra branca. Literal, simbólica, irmão. Fomos absolvidos de nossas condenações? Sim, por causa do sangue de Jesus, aquele que no seu sangue derramou e perdoou pecados, nos purificou, nos lavou, fez dos mortos vivos para a sua glória, pela graça somos salvos. Pedra branca. A questão da hospedaria é, meia pedra ele ia e voltava, ele tinha lugar certo naquela estalagem, naquela hospedaria. Vou preparar-vos lugar. Se não fosse assim, eu diria, há muitas habitações na casa de meu pai. Também faz sentido, mas eu fico mais com as 2 primeiras. Então, observe o que fala em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios 10, verso 4. Eu vou ler de 1 a 4. Ora, irmãos, quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar,
e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Tinha uma pedra que ia rolando, morro abaixo, descendo. Não é isso. Eu não falei agora há pouco que o Espírito de Cristo, os profetas profetizaram das coisas que iria sofrer e tal, ali em 1 Pedro, de 9 a 12. O mesmo Cristo estava ali na congregação que saiu do Egito. E era a pedra da qual eles beberam, a comida da qual eles comeram, embora oculta, mas agora revelada, os mistérios revelados. De modo que esta pedra é Cristo, da qual eles beberam, da qual nós bebemos. Então nós temos um vencedor que recebe uma pedra branca. Essa pedra é Cristo. Eu posso muito bem falar isto, porque nós entendemos pela palavra de Deus que a pedra é Cristo. Branco significa pureza, significa limpo, sem culpa, sem mancha, sem mácula. Nós recebemos essa pedra. Olhe comigo o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 6. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versos 5 e 6. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Vou ter que ler um pouquinho antes, né? Verso 4. E chegando-vos para ele, pedra viva, ele quem? Jesus, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para aqueles, os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a pedra principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram destinados. Ou seja, somos fragmentos, somos pequenas rochas, fragmentos de rocha, né? Fomos cortados de uma rocha para sermos formados uma edificação. Olha bem, como pedras vivas sois edificados casa espiritual. A rocha é Cristo, somos pequenos Cristo, pequenos pedras, fragmentos de pedra para construir uma casa espiritual da mesma rocha. A pedra é Cristo. Ao vencedor receberá uma pedra branca. Só que inserido, intimamente ligado, está o novo nome. Preste bem atenção no que diz o texto de Apocalipse 2. Deixa eu voltar aqui. Apocalipse 2, 17. 2:17. Ao que vencer, darei a comer o maná escondido. Nós comemos. E darei-lhe uma pedra branca. Nós temos. E na pedra branca um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Um novo nome. Quer dizer que quando Cristo voltar, eu vou deixar de chamar-me Isaac? Há uma possibilidade? Mas o que quer dizer novo nome? Antigamente, nós éramos a escória. Nós éramos chamados de tudo. Hoje somos chamados de filhos de Deus. Com falhas, com erros, com tropeços, somos filhos de Deus. Mas o interessante é observar algo que nós temos que entender sobre um novo nome gravado na pedra branca. Se eu estou dizendo que a pedra branca é uma tipologia de Cristo, e o nome gravado na pedra branca, ele diz: eles estão em mim, assim como eu estou no Senhor. Lá em João 16, 17, vai falar muitas coisas assim. Se nós estamos nele, estamos gravados nele. Como Deus fala que tem o nome de Israel gravado na palma da sua mão.
fala lá em Isaías. Se nós estamos nele, nós estamos gravados nele e não seremos tirados. A salvação é eterna, gloriosa, não se perde. Embora muitos irmãos queridos acreditem que ela se perde, pela Escritura eu acredito piamente que a salvação é eterna. Não deixa de ser filho, não perde a salvação. Mas então o que quer dizer isso aqui? Vamos lá. Novo nascimento. Ora, lembra que eu falei agora há pouco? Não tem como você chegar a não ser se você não consegue enxergar a pedra, não vai enxergar a rocha, não vai enxergar o maná, não vai enxergar nada disso, se não acontecer o que está escrito aqui em João 3. Olha só aqui em João 3, muito claro, verso 3 e verso 6. E Jesus respondeu para Nicodemos e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Tem que nascer de novo. Verso 6. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Está oculto e não vai enxergar. Só vai enxergar se nascer de novo. E só vai nascer de novo se o pai trouxer para o filho. E se o pai trouxer para o filho, ele vai do filho para o pai, porque Cristo é a porta. E volta para o filho para a comunhão. Eu falei há pouco dia num vídeo aqui no meu canal. O que acontece aqui? Novo nome para quem nasceu de novo. Meu nome era Isaac, continua sendo Isaac, mas agora Isaac salvo. Novo nome, o nome no livro da vida. Escute, muito embora eu creia piamente que o nome já está no livro da vida, daqueles que serão salvos pelas Escrituras, mas já tem até vídeo no meu canal que fala sobre isso. Não vou agora entrar nesse ponto. Em 2 Coríntios 5,17, olha o que diz. Segunda Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Está gravado na pedra branca. Tudo se fez novo. Nova criatura, ou seja, nova criação, novo nome. Novidade de vida, Romanos 6, 3 a 4. Romanos capítulo 6. 6, cadê? Tá aqui. 3 a 4. Ou não sabeis, isso mesmo? Romanos 6, 3 a 4, isso mesmo. Ou não sabeis vós quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Que fomos, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, novidade de vida, nova criação, novo nascimento, novo nome. Colossenses 3, de 8 a 10. Colossenses 3, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Aqui. 3, de 8 a 10, diz assim: agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Ponto. Nova vida, nova criação, nova atitude, nova mentalidade, novidade de vida, novos em Cristo, gravado nele. Entendeu isso? Tudo isso o cristão recebe na conversão. Vivemos a tensão do já, mas ainda não. Estou sempre falando disso. Tudo já recebemos, mas quando ele voltar, isso será gloriosamente imperioso. Por quê? Porque vamos ter o corpo de glória, a comunhão será plena. Vamos conhecer coisas aqui que vemos aqui como um espelho, mas veremos ele face a face de uma forma estrondosa e gloriosa. O certo é, para eu fechar aqui, ao vencedor, ele que vencer, darei de comer do maná escondido. Você está em Cristo, você come do maná escondido. Embora muitos cristãos morreram de fome por causa da perseguição do comunismo, que muitos cristãos aplaudem o comunismo hoje. Mas o comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas desde então. As pessoas criticam o nazismo, que tem que ser criticado mesmo, que só os judeus foram mais de 6 milhões, mas o comunismo matou mais de 100 milhões.
E tem pastor aplaudindo o comunismo. Mesmo esse, por causa do comunismo, morriam de fome, escondidos, passando fome, sede. Eles tinham Cristo e tinham a comida verdadeira, a bebida verdadeira e descanso no Senhor, aguardando a ressurreição. Temos a pedra branca, porque eles venceram como nós também vencemos em Cristo. E em Cristo é o nosso vencedor. O nosso vencedor é Cristo. E vencemos por Ele, com Ele. E o novo nome. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde, em nome de Jesus.